SW AutoCast, podcast de reparação automotiva da Sherwin-Williams Automotive Finishes. E se eu te dissesse que é possível reparar um carro, a massa e o primer em apenas 1 minuto? Eu sou o pintor Johan Luiz, especialista em pintura imobiliária, mas o nosso bate-papo é pintura automotiva. Eu, como um leigo do assunto, vou fazer algumas perguntas para essa roda do automotivo e vamos falar de reparos, aquilo que está mudando o dia a dia das oficinas. Estou aqui com o Leonardo e com o Everton, especialista da divisão automotiva da Sherwin-Williams, e aqui vamos estar com esse bate-papo. É isso aí. Eu sou o Leonardo Martoni, gerente de produto da divisão automotiva da Sherwin-Williams. Estou com o Everton aqui. Se apresente, Everton, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Sou Everton Gomes, instrutor do Centro de Treinamento da divisão automotiva. E vamos ter esse bate-bola aqui e falar um pouquinho sobre reparos ultra rápidos aí da linha UV. Ótimo, eu tenho algumas perguntas aqui que eu separei, que eu acredito que é a minha dúvida e a dúvida de quem está assistindo. Bom, se tivessem que explicar reparo ultra rápido para quem nunca pisou numa oficina, como vocês explicariam? E aí, Léo, posso responder? Manda bala. Então vamos lá. Primeiramente, vamos lá. Um reparo ultra rápido, como que eu poderia explicar para quem nunca entrou numa oficina? Imagina que você vai no shopping assistir um filme com a sua esposa e deixa o carro em estacionamento. Quando você volta, esse carro está pintado. Ainda seria lento, né? Mas você vai fazer uma compra de 1 hora. É o tempo de você entrar no mercado, fazer a compra e quando você sai, seu carro está reparado. Esse é o conceito de reparo rápido e ultra rápido que a Sherwin-Williams oferece e proporciona para o mercado. Para eu chamar algo de ultra rápido, qual que é o time? O time? Essa secagem que você falou de 1 minuto, são 30 segundos entre massa e 30 segundos entre o primer. Então eu tenho uma peça reparada com massa e primer em 1 minuto. Então esse é o time para ser chamado de ultra rápido. Ultra rápido. Muito bacana. Aqui eu separei algumas perguntas para o Léo. Por que o tempo virou um dos maiores desafios das oficinas de hoje? Produtividade, Johan. Produtividade. Uma oficina, para ela se sustentar, ela tem que ter rotatividade dos carros. Então não adianta a oficina receber um carro e o carro passar dias lá dentro. Ele está ocupando espaço, tempo, e o tempo é dinheiro, né? E com o reparo rápido, se a oficina está preparada, tem processos definidos para fazer o reparo rápido e ultra rápido, ela gira, e quanto mais ela gira, mais ela ganha, mais ela lucra. Então esse é o ponto ali da importância do reparo rápido para uma oficina. E a saúde de um negócio, sem dúvidas, é ele monetizar e ter lucro, né? Então, isso aí. Se ele fica mais tempo com o carro na oficina, simplesmente ele está deixando de ganhar dinheiro. É isso aí. Legal. Tem aqui uma outra pergunta aqui, que é um significado que eu mesmo não conhecia. O que significa na prática um carro parado ocupando box? Então, tempo e dinheiro parado. O carro tem que girar, A oficina é medida por quantos carros passam dentro da oficina, né? E você tem um carro parado ali, ou esperando peça, ou esperando preparação, é tempo perdido, é dinheiro perdido, é cliente insatisfeito, né? É ociosidade na oficina, funcionário parado. Então, assim, o melhor é processo definido, processos rápidos e ultra rápidos para você girar e conseguir fazer mais dentro de um mês. Que bacana. E você acha que o mercado está preparado para o reparo rápido? Está preparadíssimo e está cada vez mais esperando isso, né? E eu falo isso porque hoje você tem tanta tecnologia para proteção dos carros, como sensores, câmeras, visão 360, que os reparos eles estão cada vez menores, né? Então, assim, você tem menos pancadas fortes, né? Então, isso o reparo rápido entra nisso aí. Isso, o mercado. Essa tecnologia dos carros tem ajudado a não ter tantas colisões? Sim, porque hoje você tem sensor de ré, sensor na frente, visão 360, né? Tudo isso diminui muito a chance de um acidente, de uma ralada. Às vezes está passando um motoqueiro, dependendo da tecnologia do carro, e ele já aciona, né? Você já... Hoje, com esse mercado que a gente tem de carros novos, cheio de sensor, não existe mais colisão. Existe aquela raspada. Puxa, raspei o carro aqui num toquinho, num mais portão. fácil no estacionamento. Exatamente. A gente consegue raspar e não bate mais. É muito sensor no carro.
Então, esse mercado está crescendo a cada dia mais. Né? Eu vou até aproveitar nesse mesmo gancho. Eu tenho percebido alguns funileiros, eles têm utilizado assim uma estratégia assim de não tirar peças e começar a fazer reparos sem tirar as peças, né? Esse Setox. Vamos lá. Esse é o objetivo do reparo rápido. Legal. É um serviço que você não precise desmontar o carro. Então, ele pode ser feito dentro da oficina, no estacionamento de um shopping, num supermercado, no estacionamento de um supermercado. Então, você não necessita de desmontar o carro, de ter um funileiro para ter que puxar, desamassar uma peça. Então, é o conceito do reparo rápido. Você reparar sem desmontar, com isso você ganha tempo e você atende mais rápido o seu cliente. Uma pergunta que já surgiu no gatilho. Você acredita que teremos aí uma moto talvez com uma caçambinha que ele tenha lá o... E se eu te falar que já existe? Já existe? Já existe, já faz tempo. A gente tem no mercado algumas empresas que têm as Fiorinos, né? E dentro da Fiorino eles têm montado lá um compressor, tem um kit de acerto de cor e o reparador vai direto na casa do cliente fazer o reparo na comodidade da casa do cliente. O cliente nem sai de casa e é reparado o carro. Hoje eu cheguei aqui no escritório e eu deixei meu carro lavando. Quando eu finalizar aqui, eu pego meu carro está lavado. Certo. Então poderia ter agendado para fazer um pequeno reparo e meu carro estaria pronto. Exatamente. Que legal. Inclusive, na entrada do condomínio aqui do prédio onde nós estamos, tem uma placa, reparo rápido lá. Exatamente. Tem uma placa lá. Não sei se você reparou. Provavelmente é um cara que tem um processo controlado, definido para fazer esses reparos. Às vezes em um dia, o pessoal chega aqui para trabalhar, passa o dia trabalhando, no final do dia pega o carro já com o dano sanado e pronto para uso. Para as grandes capitais, isso faz total sentido, principalmente para uma São Paulo. Exatamente. Sim. Faz todo sentido. Exatamente. Hoje, quanto tempo normalmente se perde esperando curar uma massa primer? Vamos no processo convencional. Convencional. Aplica uma massa de 30 a 40 minutos para ela secar. Aí você vai lixar, vai fazer o disfarce e aplicar um primer. Convencional, de 3 a 4 horas. Ou seja, você começa às 8 da manhã, até meio-dia, 1 hora, esse carro vai estar no primer. Para depois do almoço você lixar o primer, começar a empapelar o carro para pintar. Então é um dia. O reparo convencional. Só a preparação já foi meio período. Já foi meio período. Existe algumas adaptações sem utilizar a tecnologia do profissional, utilizar sopradores térmicos ou colocar mais catalisador assim? Vamos lá. Nós temos na linha, por isso que a gente já falou de reparo rápido e ultra rápido. Tá. Temos a linha Fast. Né? Então nós temos um primer com uma tecnologia que se coloca um aditivo dentro desse primer, ele seca em 15 minutos. Ótimo. Então já tivemos um avanço. Saímos de 3 a 4 horas para 15 minutos. Né? E temos um verniz também na linha que seca em 1h30 ao ar, ou com um painel de secagem, que não é como eu posso falar, você fazer uma adaptação, toda oficina hoje tem um painel de secagem, com 20 minutos esse carro também está seco. Então também no processo tradicional, consigo fazer uma reparação em até 4 horas, sem ter que utilizar uma cabine de secagem, apenas com produtos. Então, a gente pode afirmar que o processo ele atrasa por conta do tempo de secagem tradicional. Exatamente. Exatamente. Então, essas tecnologias elas vieram simplesmente para diminuir o tempo do processo de preparação. Isso. Só lembrando, né, quando a gente fala de reparo rápido, tomar o cuidado com o reparo. Isso é né? importante. Não é um carro que eu vou ter que substituir uma peça. Entendi. Não é um carro que eu vou desamassar uma peça. São ralados. São ralados. Isso. Então esse é o conceito. Né? Então o critério para você tem que saber enquadrar o dano em um reparo ultra rápido ou um reparo rápido. Isso aí. Né? É isso então aí. assim, o reparo ultra rápido é aquele reparo que normalmente a gente usa como referência uma folha 4. Legal. Então, é um reparo que você vai fazer dentro de uma folha 4 ali. Passou disso, já não é um reparo ultra rápido. Aí você faz um reparo rápido tradicional. Não é ultra rápido, é um rápido. É um rápido. É um Dá pra fazer rápido. rápido, Isso não aí. ultra rápido. Perfeito. Olha só, a gente está falando de ultra rápido. Ele falou um primer catalisado com aditivos para secar rápido, com tudo para ser o mais rápido no convencional, é 15 minutos. Né? Aqui a gente está falando de ultra rápido em 30 segundos. Entendi. Esse é o ponto. Evolução. Evolução. Perfeito. O que diferencia o reparo rápido do ultra rápido? A gente já meio que explicou isso para a galera.
É o tamanho e a complexidade. É o tamanho Porque e a também, às vezes, mesmo se for um pequeno, depende da complexidade, né? Se for no meio de uma porta, né, sim. já não, você não pode chamar de reparo ultra rápido. Exatamente. A partir do momento que eu vou pegar até o que o Leonardo falou, eu reparo rápido, ou melhor, ultra rápido, é quando a gente tem um reparo dentro de uma folha A4, que eu consigo trabalhar naquela área, fazer o reparo com massa, primer e fazer um retoque localizado naquela área. Quando eu tenho esse mesmo reparo, só que eu preciso aplicar uma massa, dependendo de um funileiro para desamassar o meio de uma porta, ou é uma porta que eu não consigo alongar, eu preciso invernizar essa porta inteira, eu já saí do conceito de reparo rápido. Então, ultra rápido, né? Perdão. Então, eu entro no reparo rápido, que aí eu usaria um verniz para utilizar nessa porta inteira, que vai secar ali em 1h30. E tem outros, né? Tem outros atributos ali de um reparo ultra rápido. Então, né, a gente estava até conversando isso hoje pela manhã. Se a oficina ela não tem um sistema mixing lá e ela depende de comprar tinta na loja, que o lojista faça a cor para ele, acabou. Ele já não tem como ter um reparo ultra rápido. É isso aí. Né? Porque ele vai depender de outra pessoa para fazer o acerto de cor. Né? Agora, quando ele tem tudo isso dentro da oficina dele, tudo isso no controle dele, aí sim ele pode adaptar para fazer o processo ultra rápido. Então, nós temos aí algumas coisas, esses trabalhos são específicos, né? Específicos. Na verdade, eu acredito que é mais um leque para o serviço do funileiro. Isso, é uma opção. Essa ferramenta ultra rápido, que depois a gente vai detalhar no decorrer da nossa conversa aqui, ela é uma ferramenta para o profissional e para a oficina não perder um serviço ou ganhar novos. Porque quando a gente... Algo que eu entendo é de profissional, de empresa e de pintor, né? Independente do que nós vamos pintar. Do ramo, né? Mas sempre tem aquela resistência. Né? Toda vez que vem uma tecnologia, vai aquela, mas isso não funciona aqui na prática, porque etc, precisa fazer isso. Uhum. Então, nós estamos aqui tentando desmembrar esse assunto, né, e descascar essa laranja, é simplesmente alguns trabalhos específicos, né? Sim, sim. É apresentar para quem não conhece, para poder, ou quem não está preparado, para se preparar para isso. Que legal. Né? Então, então tem gente que quer, cara, eu quero implementar. Então o que eu faço? Não, então o cara que prepara a cor para mim? Não, então deixa eu me especializar e ter a condição de eu mesmo preparar a minha cor aqui. É isso aí. Porque se ele recebe um serviço de manhã para entregar no final do dia, e ele for depender de outro para acertar a cor dele, para fazer a entrega para ele não vai... Até pode ser muito redondo assim, mas aí ele depende de muitos fatores para dar certo, né? Então o melhor é ele mesmo estar preparado, ter o sistema mixing lá, né? Ele conseguir preparar, ter uma linha de alto rendimento. Hoje um passo muito grande dentro de uma oficina de repintura, seja uma concessionária ou uma oficina pequena, é o pintor saber acertar a cor. Ele está um passo na frente de muitos outros pintores. Se ele souber fazer isso, ele não fica sem trabalho. Ele não fica sem trabalho, ele não vai depender de loja. Porque hoje, assim, a loja fornece o trabalho do acerto de cor, do ajuste, porém não é na hora. Você leva uma peça lá, uma tinta para ser ajustada, às vezes é de um dia para o outro. Ela vai entrar numa fila. Ela entra na fila. Como que isso vai se tornar um reparo rápido? É importante, a loja continua, tem que continuar fazendo, e é uma ferramenta que o pintor pode usar porque é importante. Se ele tem um carro que não é um reparo rápido, que ele já classificou, isso aqui não é um reparo ultra rápido, eu preciso de tempo para me preparar. Então, peraí, prepara a tinta, porque ele só vai pintar. Tem o tempo de preparação, então eu tenho para o lojista preparar a tinta para ele e tal. Ele tem esse tempo e ele pode usar isso. É bacana a gente abordar esse assunto porque a gente já vai quebrando alguns argumentos, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de quem bebe a água limpa, né? Ele bebe a água direto da fonte, ele tem acesso à informação mais rápido, ele consegue sair na frente. Então, quanto maior o nosso cérebro ali, até o nosso coração tiver a humildade assim, para receber esse tipo de informação e a gente ter uma tomada de decisão e colocar em prática, né, o nosso negócio ele gira mais rápido. Imagina uma funilaria, ela pode ser pequena, né, um profissional que ele está começando e tudo mais, e às vezes ele tem aquele problema porque ele começou num bairro. Aí ele começou num bairro, ele começa a investir, porque ele é novo. Quando o cara começa numa profissão, às vezes ele recebeu uma rescisão, ele já fazia algumas funilarias e abriu uma oficina. E aí ele não tem aqueles carros que ele gostaria de trabalhar. Ele começa a pegar aqueles carros mais antigos, aqueles serviços que ele vai trabalhar muito e vai ganhar pouco, né? Às vezes até pela região que ele trabalha.
E ele pode se especializar nesse tipo de trabalho que vai demandar um lugar menor. Ele vai conseguir fazer esses reparos no local. Ele consegue trabalhar com carro por vez e tudo mais com horário agendado. E todo o serviço rápido tem um valor agregado. Então, acho que é uma fonte de renda para esse cara que está começando e um leque novo. Além da gente falar que para o cara grande, abrir uma nova carteira é uma opção que eu já vejo assim. Se eu parar de pintar casa, eu já começaria aqui, que eu tenho certeza. Eu joguei no Google, fiz uma publicidade no Instagram, reparo rápido, coloquei uma placa. Isso chama atenção. E hoje, quando a gente fala de reparo rápido, é uma coisa que é muito simples. Quantas pessoas dependem do carro no dia a dia? Exato. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo. A gente trabalha, né, lá em São Bernardo. Eu nunca fui de ônibus. Todas as vezes que eu precisei deixar o carro no mecânico, com a esposa para resolver alguma coisa, eu dependia de um terceiro. Eu vou com o chefe, vou com um amigo, vou com alguém, que eu não sei nem como faz para ir de ônibus. Sim. Então, se eu tiver um raspado no meu carro e tiver alguém que resolve em 1 hora, para mim, que ele cobre um valor um pouquinho a mais, eu vou deixar. Porque eu não vou depender de alugar um carro, de pagar um Uber, de um transporte alternativo. Um exemplo, na Sherwin-Williams, no estacionamento, a Sherwin-Williams, a divisão automotiva ali, a gente fica num condomínio industrial. Né? E no condomínio tem uma estética automotiva. Então, assim, cai como uma roda, porque você tem o tempo no final de semana de deixar seu carro para lavar. Então, eu chego de manhã, já deixo meu carro lá. No final do dia, eu estou trabalhando, não fiquei sem meu carro. É isso aí. No aí. final do Então, dia, eu pego meu carro limpo. As estéticas automotivas, elas podem agregar isso, se especializar nisso, contratar, às vezes, um funileiro específico e fazer esse reparo rápido. Né? Hoje, estética automotiva, eles estão fazendo o quê? Alguns estão adicionando no portfólio deles, tipo, se preparando e adicionando os reparos ultra rápidos no portfólio dele, né? Ou estão agregando profissionais que façam para ele não perder o serviço. Porque você imagina, o carro chega lá para fazer um reparo, tem um risquinho, o risquinho tirou a tinta ali, chegou no primer, chegou na lata. O dono do carro acha, um polimento vai tirar. O cara da estética vai analisar, vai falar, cara, isso aqui não vai sair no polimento, mas espera aí, mas eu resolvo para você. Legal. Então, ou ele tem um terceiro, ou ele mesmo, tendo a estrutura certa, né, ele consegue fazer o reparo e resolver todas as dores. Ali, o ticket médio dele já aumenta, porque ele ia fazer um polimento, que ele fosse cobrar ali, sei lá, R$700 mil num polimento, ele já agrega o reparo. Opa, mais 500 aqui do reparo. É isso aí. Seja, né? É isso aí. Não, o valor de um reparo. O reparo rápido hoje, ele não pode ser cobrado o valor do serviço convencional. Entendi. Porque é um diferencial que você entrega para o tem cliente. um valor agregado. Exatamente. Então, a gente brinca, né? Um exemplo como simbólico. cortar o cabelo dentro do shopping. Você vai pagar mais caro. Você deu o exemplo Sua perfeito. esposa está lá em alguma loja específica. Você fala, quer saber? Ela vai gastar uns 50 minutos, eu vou cortar o cabelo. Só que quando você chega lá, o seu cabeleireiro talvez cobre 60, 70. Lá vai cobrar 100, 120. É isso aí. Você já está lá, você fala assim, cara, vou cortar aqui. Exatamente. Então, o valor agregado, sim, que nem o Léo falou hoje, é maior, né? Pela praticidade e agilidade que você tem no trabalho. Entrega, né? Pelo que entrega. Perfeito. Pelo que entrega. E agora vamos falar de... Vamos lá, né? Quais erros técnicos acontecem por pressa sem tecnologia? Vixe, aí são vários. Eu acho que os erros principais principalmente catálise, né? Ou na hora de catalisar uma massa, catalisa demais, ou catalisa de menos, um primer, um verniz. É muito no olhômetro, né? Hoje, a Sherwin-Williams oferece tabela de catálise, né? O sistema, para quem tem o nosso sistema tintométrico, tem todos os pesos, mas é aquele famoso vou catalisar no olho, né? Coloca um pouquinho de produto, um pouquinho de catalisador e manda. E geralmente o olhômetro ele acerta. Mas tem situações... Quando erra? Exato. É aí que está o problema. Hein? Por quê? Como que você resolve um erro de um produto mal catalisado? Tem que remover tudo e começar o processo do zero. Olha só o trabalho que você já teve. Né? Fora que hoje, dentro de uma oficina de funilaria e pintura, o processo mais demorado é a preparação. Então, quando o carro sai da funilaria, não só na preparação, né? Todos os processos de pintura. Isso, mas a preparação é que consome o maior tempo.
Que o cara vai A lixar a pintura é massa. rápida. A pintura é o almoço É de segundos, domingo. é. O almoço de domingo. Você demora para fazer o almoço, sentou na mesa, almoçou, acabou. Então a pintura, o carro está Boa empapelado. analogia. Interessante essa Mas analogia. é isso mesmo. Hoje é isso. A pintura ela é um almoço de domingo. O carro vem empapelado, o pintor jogou tinta, invernizou, tá pronto. Não tem o que fazer. Só que a preparação não. Tem que corrigir um vinco, tem que aplicar uma massa, lixar um primer, né? Tem um defeitinho que você precisa tirar. Então isso demanda o tempo. Então se você fizer uma má preparação, é o alicerce de uma casa. Faz uma casa com a estrutura torta. Vai pintar, vai resolver, a tinta vai acertar a casa? Não vai. E o profissional ele tem que ser tão bom de pintura quanto tão bom de preparação, né? É aí que está o detalhe, né? Se você tem um bom preparador e coloca ele para ser um pintor, ele vai ser um excelente pintor. Uma porque pergunta ele tem base, extra né? aí. Nas funilarias, a galera costuma deixar um exemplo, um meio oficial, um ajudante, etc., fazendo preparação e ele entra mais para a pintura ou não? Ele participa de todos os processos? Olha, depende muito do lugar, do ambiente, da oficina que você está. Vamos falar da maioria das oficinas. Tem oportunidade. Que são as menores. Sim. Você acaba fazendo um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Você prepara, você pinta, uma funilaria leve, você aprende a fazer. Então você desenvolve um pouquinho de tudo que você tem ali dentro da oficina. Mas uma oficina maior aí tem um preparador específico, Isso, né? preparador. Eu já fui em oficina. Isso. Inclusive a preparação era uma mulher. Olha. E ela ficava com os rolos de fita crepe assim no braço, ela era magrinha. Então ela era fazendo só a preparação e o pintor lá dentro da De cabine. isolamento, fazendo isolamento. Isolamento e tal. E fazendo toda a preparação. E na cabine o pintor lá, Olha pronto, só. só recebia a peça já prontinha Eles para fizeram, ele só fazer eles a fizeram uma aplicação. esteira de produção. É, uma linha de Isso produção. aí. Isso aí você vê muito em oficina grande, em concessionária. Né? Em concessionária, normalmente você tem uns boxes preparados só para preparação. Aí você tem uma pessoa que ele vai fazer a finalização quando o carro sai do box para pôr para dentro da cabine. E o pintor ele não põe a mão no carro, ele só passa o desengraxante e pinta o carro. Que legal. Então você tem esse Você processo. tem uma chance de ter mais especialistas, né? Sim. Você consegue ter um especialista. Isso é fantástico porque hoje nós trabalhamos também com a pintura com Arles, né? Que é muito parecido, né? Com esses trabalhos. Então, quando a gente tem isolamento, com isolamento por Arles é mesmo isolamento para o carro. Isso. Então, quando eu tenho um cara especialista na minha equipe, eu não tenho problema depois. Né? Você não tem que repintar, limpar aquilo que foi pintado errado. Então, você especializando essa mão de obra, o serviço fica muito mais rápido e muito mais assertivo. E Né? você tem as áreas também isoladas, né? Então o cara que trabalha no lixamento, que é uma área mais suja, com mais poeira, né? Por mais que tenha sistemas de lixamento com aspiração, mas ainda assim é uma área suja. Você não leva para dentro da cabine, dentro da Isso cabine aí. o cara vai estar com o macacão ali sem poeira, sem livre de contaminação. Sim. A parte de polimento Ele não também precisa é se outra limpar parte de para fazer a polimento. pintura, né? Exatamente. Isso aí. Então assim, você tem agilidade, né? E pode acontecer da roupa do profissional contaminar. Muito, muito. E esse é um cuidado. Principalmente a oficina pequena, viu, Léo? Que o Oficina cara tá lá pequena. polindo o carro, já tem que retocar um outro, ele passou cera e passa a mão no Tem outro um carro. pouco de pó aqui, caiu um pouquinho de pó aqui. Já contaminou o carro que ele vai pintar. E esse né, a gente está até fugindo do assunto um pouquinho, mas é interessante, porque com o mercado de estética automotiva aumentando muito, a estética automotiva tem muito produto com sílica, com silicone, né? Silicone com silanos, não vamos nem falar silicone, senão o pessoal fala, você está falando de produto com silicone. Não, silanos na composição. Então, uma cera, uma carnaúba, um vitrificador, né? Tudo tem silano na composição e afeta diretamente a pintura. Você vai causar cratera, você vai contaminar tudo. Então, tem que tomar cuidado. Tem muita oficina que está agregando também, assim como a estética está agregando os reparos, tem oficinas que está agregando os serviços de estética. E é interessante, tem que fazer. Então, se o carro está lá parado, vai ficar parado de um dia para o outro, ele agrega. Vamos aproveitar e fazer uma higienização, vamos fazer um polimento, vamos fazer não sei o quê. Só que ele tem que ter um ambiente controlado para evitar contaminação. Então, ele tem que ter a área dele da pintura e separado, totalmente isolado, onde o profissional da pintura... É melhor ele até não ter o acesso para não contaminar a parte de estética automotiva. Entendeu? Para evitar a contaminação. Às vezes uma mão que o cara vai lá, põe em algum lugar que tem uma cera borrifada, ele já traz, contamina a pistola, contamina a linha de ar, contamina a superfície. Sim. E a descontaminação disso dá trabalho. Dá então trabalho. tem que ter uns ambientes bem... Dá para fazer? Dá. Mas tem que ser muito planejado. Vale muito válido falar disso no tema, porque no dia a dia a gente esquece disso.
Sim. No dia a dia a gente não lembra, o dia ele é dinâmico, o dia ele é corrido, né? As 24 horas de hoje não é as mesmas 24 horas de 10 anos atrás. Tudo parece que acelerou. Então o profissional ele passou, ele contaminou, ele tá tendo algum tipo de patologia, ele não sabe o porquê dela. E aí você escutando agora, você já sabe de onde veio. Mas vamos lá, falar de tecnologia UV. Sim. O que é a cura UV de forma simples? A cura UV o produto ele vai agir a partir de um fotoiniciador que vai reagir com a luz, né, a onda da lâmpada UV. Então, eu não tenho um produto que vai secar, eu tenho um produto que vai curar. Ele já vai estar curado, não tem solvente evaporando, ele vai estar 100% pronto para receber o primer em cima e, no caso do primer, receber a tinta e o acabamento. A lâmpada UV ela tem um comprimento de onda exato da luz, que é de 300, se não me engano, de 315 a 405 nanômetros. Isso. Que é esse comprimento de onda que vai fazer o catalisador dentro do produto, que é o fotoiniciador, curar. Isso aí. Então a exposição, a gente está falando dos erros de catálise, eu acho que até vale a gente voltar no tema, porque tem o tempo certo de exposição, né? Nem menos e nem muito. E nem muito. Então, assim, por exemplo, curar uma massa. Ele vai aplicar a massa e ele vai colocar a lâmpada em cima. 30 segundos. Se ficar muito, o que acontece? Essa massa pode trincar. E se ficar pouco, não seca. Não seca. Então, assim, seguir a São recomendação... detalhes. Liguei meu relógio, time 30 segundos. 30 segundos. O ideal até é ter um cronômetro. Sim, o ideal é trabalhar com cronômetro. Para ele tirar a margem de erro. Trabalha com Porque cronômetro. a gente está falando de um... A gente tem na pintura imobiliária, aqui eu estou falando já de um pintor de alto padrão, então, cara. Vamos lá, quando a gente fala de pintor, eu preciso de uma pessoa capacitada. Tá. Né? O serviço do pintor, depois que o primer ou a massa ele já está aplicado, vai ser o mesmo, de pintar um carro grande e de fazer um reparo ali. Mas a preparação, eu preciso de uma pessoa que... Um profissional. Um profissional, que ele esteja apto ali a trabalhar com cronômetro, marcar o tempo ali, 30 segundos. Ele tem uma responsabilidade sabendo que todo o processo importa. Exatamente, porque um erro ali, ele vai ter que remover tudo e começar de novo. Isso Aí aí. ele já perde o time do quê? De reparo ultra rápido. E agora me fala uma coisa, eu vi que você trouxe um monte de ferramentas, produtos. Será que é possível aqui no nosso bate-papo a gente fazer um reparo rápido? Sim, é possível. Olha só, eu só tenho 1 minuto, cara. Vamos lá. Vamos reproduzir. Estamos aqui para isso. Vamos É lá. a hora da Estão verdade, todos né? aqui, ó. Pega Os lá, o equipamentos Everton. estão aqui, ó. Peraí. Ah, essa é a pistola? Essa é o acelerador portátil para cura UV. E o legal é que ela já é a bateria já pensada aí nesse trabalho versátil, né? De mobilidade. Exatamente. Ela é portátil, dá total mobilidade pro pintor fazer o reparo sem ter que desmontar o carro. Então ela pode aplicar em qualquer posição, Olha só. Então é isso. pode fazer a cura. Ela já É tá isso aqui. funcionando. Já tá funcionando. Ela esquenta alguma coisa assim, não? Ela esquenta, mas ela tem um cooler. Ela tem um cooler, então se você reparar, ela tá fazendo um barulho agora porque ela tá tendo um cooler aqui resfriando. Ela é uma luz de LED UV, né? Então Ela tá eliminando alguma onda quente ou não? Não, Só luz. só luz. Que legal. Só luz. Só luz. Eu acreditava que ela ia soltar algum tipo de calor por estar fazendo barulho, Não, mas ela tá... ela até aquece, mas é pouca coisa. Ah, entendi. Nada, não vai queimar ninguém. Como se fosse uma lâmpada mesmo, né? É só uma lâmpada. É uma lâmpada de LED. Não é uma lâmpada perigosa de mercúrio, Entendi. como tinha antigamente. Ela é uma lâmpada de LED UV. Ah, legal, cara. É isso aí. E o bom dela ser portátil, né, Léo? A gente hoje não depende de uma extensão de fio para ficar ligando. Eu levo ela para qualquer lugar. Qualquer lugar da oficina que o carro tiver, eu consigo reparar. Então não preciso ter necessariamente hoje um box rápido para fazer a aplicação da massa e do primer. É. Claro que para fazer a pintura, sim. Só tem um lugar separado, uma cabine na hora de aplicar a tinta e o verniz, mas na hora da reparação entre massa e primer, em qualquer lugar eu faço a reparação. Só Então levando. aqui nós temos uma massa, Isso. como se fosse uma massa de poliéster. Uma massa poliéster. Massa poliéster. É uma massa UV. Uma né? massa ultravioleta. UV. Isso. Uma massa UV. Mas ela cumpre o papel como se fosse uma massa Ok. poliéster. Só pegando o gancho, hein? Para quem estiver assistindo, ó, não é massa acrílica, massinha de correção, hein, pessoal? O pessoal Não olha a é. bisnaguinha e fala, não, essa é uma massa de correção, Não é. né? Não é, ela dá enchimento. Você lixa e consegue Até taquear quantos milímetros? ela.
ela chega a te dar aí uns 80, 90% de sólidos quando você Olha só. aplica. Tá? Então você Tudo tem isso? uma camada, sim. Porque tudo e ela que é uma você massa aplica pesada fica. pegando ela aqui. Isso aí. Ela Tá? tem uma densidade muito boa. Ela não tem evaporação E de esse é o solvente. primer. E esse é o Ah, primer. Primer Que legal, em spray. Cara. Em spray. Então, Isso aí. até porque o primer, Pô, cara, eu acho que eu vou fazer um reparo rápido no meu carro, cara. ele começa a reagir com o contato com a luz ultravioleta, que também tem no sol. Isso. Então, por isso que ele não é aplicado em caneca, em pistola de pintura, Ah, tá. né? Para evitar a manipulação ali. Também dá. Hoje, a gente tem pistolas de pintura que tem a caneca totalmente preta, que veda totalmente a luz. Isso. Então, mas a preparação, a transferência, você teria que fazer no ambiente longe da luz solar, para evitar que ele fosse já, o fotoiniciador dele começasse a agir antes de fazer a aplicação. Perfeito, então vamos pegar a peça e fazer um reparo Vamos fazer? rápido. Vamos, Bora? vamos fazer um reparo. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Isso seria um paralama? Paralama. Paralama. Exatamente. Então, tem uma pintura aqui, simulando como se fosse uma pintura original. Foi removido, tem apenas uma. Mostra para aquela câmera ali central. Para essa aqui. Isso. Aí. Assim? Perfeito. Então vamos lá. Fazer a proteção da mesa primeiro? Vamos. Vamos lá, dona Eva. A gente tem que simular aí realmente como funciona na prática. Mascaramento. Esse é o mascaramento da Sher Williams. Certo? Esse plástico ele tem estática também, faz parte do portfólio da Sher Williams para mascaramento automotivo e tem vários tamanhos. Tem desde 2 metros, 2,7 metros, até esse pequenininho aqui para fazer pequenas áreas. Mas são 5 tamanhos diferentes. E ele já tem uma estática, né? Tem um tratamento no plástico que ele faz aderir, né? Não fica voando, você não precisa ficar prendendo com fita, né? Além dele vir também com a fita crepe, que já facilita todo o trabalho. E aí você já está com o kit completo, igual você... Como a gente falou na nossa conversa, né? Ele já deixou para o reparo ser ultra rápido, ele tem que Qual ter... é o grão das lixas? O que você vai usar, Everton? Vamos lá. 320, 400 e 600. 320, 400 e 600. 320 para massa, Para massa. Isso aí. 400, 600 primer. É isso aí. Uma parte de segurança, né? EPI. Perfeito. Aqui ele está colocando a luva, colocou um aventalzão de químico. E aí você pode ficar um pouquinho mais pro lado ali por causa da câmera. Isso, você fica Essa um é a pouco peça. mais pro lado. E aí, Isso. pode riscar essa peça, Everton? Vamos, agora. Tem alguma coisa para nós cair? Quem tem uma chave? Tem uma chave Tem aí? uma chave ali. O estúdio tem. Tem uma chave aqui, peraí. Aí. Ai, ai, ai. Convencional. Ah, esse eu quero ver de perto. Vem pra cá. Venha. Vamos fazer um risco aqui no meio? Ai. Fazer um risco. Não, mas aí vai ficar muito fundo esse risco. Não, mas essa é a intenção. Aí, ó. Tem profundidade porque a massa dá enchimento, né? Ele vai fazer um Tem desbaste risco, não. antes. E na câmera, às vezes, pode enganar um pouquinho, né? ó? Deus me livre Ó, esse risco. E aí? Ixi, olha lá. Maravilha? Olha só, cara. E agora? Deixa eu devolver a chave. Esse é o vizinho maldoso. Esse é o principal. Isso, é isso aí. Exatamente. Ou aquela quina que pegou, né? Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro passo, antes de aplicar a massa, né? A gente vai fazer aqui um lixamento. O processo é abrir um lixamento? Sim, preciso disfarçar essa área aqui para receber a massa. Tá? Porque é Qual importante lixa? esse lixamento para aderência, né, o Everton? Começando com a 320. Tá, tem a folha
folha dela inteira aqui. Aqui ela já está cortada. Então, vamos fazer o lixamento. Aí você pode ir olhando você mesmo na televisão ali, Everton, você consegue ver. Lixamento bem localizado. Olha só. É uma lixa de grão 320. 320. Ah, então não é uma lixa muito grossa. E a gente distribui a Stark. A Sherwin distribui com exclusividade para o mercado de reparação a Stark. Stark é uma marca alemã com mais de Posso 200 ver uma? anos de existência. E aqui a gente tem lixa em folha com grão até 7.000 Nossa, para acabamento finíssimo, super fino. cara. Então ali ele está fazendo um lixamento a seco. Isso, um desbaste, né? Precisa disfarçar isso aqui para não ficar quina, não ficar nada do defeito. Feito o desbaste. Pronto. Vou pegar um paninho, fazer um peso aqui. Tira o pó grosso. E aí você vai utilizar alguma solução de limpeza aí, né, Everton? Isso. Para isso nós trouxemos uma aqui. Tem exposição. Solução Exposição desoleante. de limpeza. Você quer pôr a máscara, Everton? Melhor? Desengraxante, solução desengraxante. Isso. Então, Tá fazendo a descontaminação da peça para ficar pronta para receber a massa. Você vai notar, Johan, que essa massa, né? Todo mundo vai ver aí que essa massa, ela é transparente. Por que ela é transparente? Para que a luz possa reagir com o fotoiniciador que está na fórmula do produto. Que bacana. bom, a massa. Vamos O fazer V. a aplicação dela agora. Se você reparar, a quantidade de produto que a gente usa é mínima. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, essa massa? Essa formulação nacional. Brasileira? Sim. Olha Nosso que laboratório legal. de desenvolvimento, que Então, fica ali em repara Ribeirão Pires. A quantidade de produto que eu vou pôr no aplicador. Olha a quantidade de produto. Que legal. Tá? Isso é suficiente para dar o enchimento, Everton? Isso é o suficiente para dar um enxergo. Você quer ajuda para segurar a peça, Everton? Você acha que precisa? Tá tranquilo? E com a celuloide? Já apliquei. Se você reparar, ó, você consegue enxergar o defeito embaixo. Sim. Tá vendo? Porque a gente precisa da lâmpada para fazer a secagem. Então, vamos lá. Atenção na hora da secagem. Ah, tem um cronômetro. Cronômetro. Aí, Tem um cronômetro. temos um cronômetro aqui para marcar o tempo. Então, como a gente falou, 30 segundos de lâmpada em cima do reparo. Então, ó, tem o cronômetro, vai. 30 segundos aqui. Ó. Somente em cima do Olha que reparo. interessante, ó. Olha que interessante. Everton, tem alguma distância aí? Ou um palmo de Normalmente- distância suficiente? 30 segundos. Normalmente a gente recomenda, ó, 4 dedos aqui de distância da peça. Tá bom. Nem muito longe, tá? Nem um palmo. Tá, 4 dedos. 4 dedos tá A bom. distância é suficiente. Ixi, acho que não secou. Brincadeira, pessoal. Isso aqui é uma característica da massa, tal. Vocês põem mão, ela tem essa tag. Tá seca. Por que ela tem Ela essa tem tag? um taque, né? Por conta também de ser flexível para peça plástica, tá? Então também é Ah. possível trabalhar em peça plástica. Então Em antes de para-choques, lixar, É, isso. então ela também pode ser aplicada em peça plástica e ela tem flexibilidade. Isso, então antes de eu lixar essa massa, se eu lixar agora, ela vai grudar na lixa. Ah. Então o que o pintor vai pensar? Aí, não secou, não está seca. Então antes de eu lixar. Então o que ela eu faço? tem um taque, mas antes de lixar, Isso, você eu vai removo fazer. ele. Você vai remover o taque Isso aí.
com thinner. Um diluente. Poxa, Um eu diluente. vou passar o diluente na massa, não Olha vai que legal. arrancar a massa, é um thinner. Que número é esse thinner? Esse é o Esse é o diluente 454. 454. Isso, tá? Que é utilizado para... Diluição de tinta. Diluição de É um tinta. diluente. É um diluente. Então ele usa esse diluente para tirar o taque, para a massa não impregnar na lixa. E não arranca a massa, tá? Pode ser um thinner de limpeza. Pode ser um thinner de limpeza também, remove sim. Tá? É só para tirar o taque. Só para tirar esse tag da massa. Que legal. Ó, a mesma lixa 320, só vou mudar o lado aqui agora. Ô, Iô, você passou a mão aqui no risco, Passa a né? mão lá, vê lá. Deixa eu passar. Passa a mão aqui agora, para você ver se tem um risco. Nem lixo. Ó. É isso aí. 100% nivelada, ela não murchou também, né? Não, abaixo. Tá nivelada, Porque ela não não murchou. tem evaporação de solventes. É. Então ela não vai baixar. Ela Como não ela vai não tem baixar. evaporação, ela se mantém ali. Isso aí. É isso tá? aí. O que tá aqui vai ficar. Então agora a gente vai só fazer o nivelamento da massa. Agora ele faz o nivelamento. Para quem achava que era aquela massinha de correção, a massinha de correção a gente não consegue, né? Lixar com 320. Ó. Aqui, ó. Ela tem um... É bem suave, Ela é né? uma massa, ela dá o enchimento, tá vendo? Ó, opa. Não consigo fazer o lixamento. Tem algum segredo aí no lixamento? Começar pelos cantos ou... Você precisa nivelar. Nivelar. Nivelar o defeito que você tem, tá? Tem que também tomar um cuidado, porque às vezes a pessoa começa a lixar, vai lá e arranca a massa toda, né? Então não é a intenção, né? Você gosta de começar a retox e lixar pelos cantos e vir depois no meio? Eu venho acertando as pontas e depois eu só... Como se taqueio fosse um pra nivelar. degradê. Só para nivelar. Para nivelar o meio dela, tá? É uma pergunta que ninguém fez. Se eu precisar dar um repasse, posso? E aí, o que você acha? Pode? Acredito que sim. Eu acredito nesse produto. Acredito que sim. Se eu precisar dar um repasse, eu posso repassar. Se você achar que ela não deu o enchimento Pode esperado, repassar. você pode aplicar uma nova camada. Aí, ó, vamos ver Que legal, cara. o que você acha. Agora eu vou passar. Agora no meu crivo de Ó. pintura, hein? A massa ficou dentro do defeito. 100%. Agora nós vamos fazer um acabamento com a 400 para aplicar o primer, tá vendo? você tira esse... Isso, agora o com a primer 400. ele vai encher esses riscos que ficou. Eu vou nivelar esses riscos com a 400 e vou aplicar o primer agora para dar o acabamento. Que legal. Então a gente usou a lâmpada, 30 segundos a massa já estava seca. É certo? isso aí. Então, agora eu vou pegar uma 400 aqui, ó. Vai nivelar para receber o primer. 400, só para nivelar e receber o primer. Que legal. Se eu tiver mais de um retoque como esse, eu consigo... o ideal é fazer um por É vez. por vez. Tá. Então você pode, um exemplo, tem um risco aqui e um risco aqui na frente. Eu aplico a massa e seco, e aplico a massa no outro e seco o outro. Perfeito. Aí eu lixaria os dois, tá? Sem problema nenhum. Pra não ficar naquela questão de ficar voltando a pistola. Isso, exatamente. Tem que pensar na forma de ser mais produtivo. Aí, feito aqui, ó, o disfarce com a 400. Olha que Agora a gente perfeito. vai aplicar o primer. Certo? Ó, nivelado, não tem defeito. Agora a gente vai aplicar o primer. O primer UV. O primer, pessoal, Só dá um close ali na câmera. Aqui. Legal. Boa. Aí já vamos aproveitar também para dar a dica, né? Como que todo mundo agita o tubo de primer? De spray? De cima Qualquer pra tubo de baixo, spray. de cima pra baixo. Aí, Faz esse movimento, né? errado. Está errado, pessoal. Então, ó, já vai uma dica para todo mundo. Esse movimento aqui para homogeneizar qualquer tubo de spray, tá? Ó. Então, já fica uma dica. Ela aí tem pra uma todo bolinha, né? Como se fosse uma bolinha de gude. Ela tem uma esfera que ela pode danificar a válvula se você agitar com muita força de cima para baixo. mundo. Falando de tecnologia UV, quando eu vou aplicar o primer, eu preciso de ter um cuidado, diferente de qualquer outro spray. Como ele necessita de uma secagem de lâmpada, então eu preciso isolar a peça e trabalhar 100% localizado, para evitar a pulverização, porque senão eu não vou ter essa peça 100% seca. Então o que a gente vai fazer? Vai só empapelar aqui em volta para trabalhar o primer apenas dentro dessa dentro área aqui. da área, entendi. Então já tem até o papel cortado aqui também. Trouxe tudo. Um bolinho de fita pra nós. Fita 18. Isso. E olha, e a gente também tem a fita crepe de 18, 24 e 48 milímetros de largura, também da marca Sherwin-Williams.
Fita automotiva, tá? Que é diferente também da fita de uso geral. Ela é branca, mas ela é uma branca automotiva. Ela é branca automotiva. Vou abrir aqui, Everton, Ela já pra é, você. a branca, ela é uma econômica, ela já é uma fita mais premium, como funciona? Essa é uma fita de alta performance, tá? Ela é de alta performance. Alta performance. Bacana. Utilizada também em cabine, tá? Quer A que eu abra? Você diferença tá é com a que luva, as, né? as Tipo, brancas acho do que imobiliário, até perguntei por conta disso, as brancas do imobiliário seriam as fitas econômicas, que são as fitas fita de uso geral, Tá. né? A fita de papelaria. Mas a branca do automotivo é uma fita de alta performance. Sim, no caso da nossa, da Chaveiros, ela é fita Ah, até sim. para cabine de pintura. Então pode ser utilizada até na cabine de pintura. E qual que é a diferença um exemplo de uma amarela para uma branca? Tem muita gente que gosta da cor para poder identificar bem onde está fazendo o papelamento. Mas a questão de cola é mesma quantidade? Não. Mesma coisa. quantidade. Mesma coisa. Que legal. Então, ó. Agora que a gente vai isolar a peça, o máximo próximo aqui, ó, onde a gente precisa do primer aplicado, tá? Então repara que segura embaixo aí, por favor. Só para eu poder finalizar aqui. Tem que deixar o mínimo de área exposta onde não necessita do primer. Você já tinha feito um reparo dentro do podcast? Primeira vez, Ainda ó. não, cara. Pela primeira vez. Pela primeira vez, hein? Reparo E um de mini para só para a lama aí? mini para a lama. Aí. Não está sendo tudo adaptado, não repara muito no papelamento, tá? O que a gente precisa é vedar as áreas que não precisam. Pronto. Vedei as áreas que eu não preciso. Isolamento feito. É importante mostrar que ele já estava com o papel preparado, né? A gente já estava com a fita aqui, com as lixas já cortadas, com os tacos, com o primer, com a massa, com a celulose, tudo pronto, com a solução desoleante, com o thinner, com o diluente, os panos, tudo próximo. Por quê? É um reparo ultra rápido. Então, se for parar o tempo para fazer tudo isso, você deixa de ter o conceito ultra rápido. É isso aí. Então vamos lá. O primer, preciso dar 2 passadas, tá? Então como essas 2 passadas? Uma primeira passada, aqui, aguardo 15, 20 segundos. E ele também é transparente? Também é não transparente. tem cor, tá? Eu até achei que tava saindo o verniz, né? A resina. A resina, não, é o primer mesmo. transparente. Eu aguardo aqui alguns segundos, porque o primer, para ser envasado aqui dentro, ele necessita do solvente. Ah, tá. Então eu tenho aqui sim uma pequena taxa de evaporação do solvente. Então eu aguardo alguns segundos aqui, 10, 15 segundos de evaporação, e aí sim eu aplico uma segunda passada. Vamos lá. Aí finalizei. Pronto. Já está pronto. Já acabou. Pessoal, só para finalizar a limpeza do tubo, o correto é a gente virar e esguichar para fazer a limpeza. Como a gente está num ambiente fechado, então não tem a necessidade aqui que a gente vai acabar estragando até o ambiente aqui com o cheiro do primer, tá? Então, o certo é limpar. Segura embaixo aí, Léo, só pra gente mostrar a peça com o primer aplicado. Eu vou tirar o papel. Aí. Então, ó, temos o primer aplicado. E não está curado. Se Não ele tá vai ficar curado, ali, tá? ele não vai secar, Não vai enquanto secar. não entrar em contato com a luz. Por que a gente fez a vedação da peça? Porque se aquele primer fosse empoeirando, eu ia ter que secar essa peça inteira. E aí não ia ser um reparo localizado, porque eu ia precisar pintar a peça inteira. Legal. Tá? Então sempre focar na área que vai ser trabalhada. Então sempre em cima do reparo. Isolei. Agora sim, 30 segundos de lâmpada. Vamos lá? E E eu tô aprendendo muito, tá sendo uma aula, viu? foi. Já para pegar o cronômetro. E ela reage, né? A luz azul, você vê que ela é bem transparente mesmo. Transparente, primer transparente. Primer e massa O transparente. que assusta muito o pintor que conhece esse produto aqui é que ele vê todo o reparo lá embaixo. E aí muitos pintores associam a cor com cobertura e 30 segundos. E enchimento. Ele fala, isso aí não encheu. Não deu enchimento. Isso aí não vai ficar bom. Esse W AutoCast, podcast de reparação automotiva da Sherwin-Williams Automotive Finishes.